E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos combinar o teorema do transporte de Reynolds com a primeira lei da termodinâmica. Conforme sabemos do estudo da primeira lei, a quantidade de energia trocada entre o sistema termodinâmico de análise e suas vizinhanças através do processo calor, menos a quantidade de energia trocada entre o sistema e suas vizinhanças através do processo trabalho, é igual à variação da energia interna do sistema termodinâmico. Neste estudo, eu vou representar a energia interna pela letra E. E se o sistema termodinâmico de análise for um gás ideal de moléculas monoatômicas, a energia interna E é representada pela energia cinética média de translação das moléculas que compõem o gás ideal. Muito bem? Tomando agora a taxa de variação com o tempo t em ambos os membros dessa igualdade, a gente obtém que Q ponto menos tal ponto, o ponto indicando a derivada de primeira ordem em relação ao tempo t, é igual à taxa de variação com o tempo t da energia interna E do sistema termodinâmico de análise. Essa energia interna E, de forma geral, eu posso escrever da seguinte forma, como a integral, fazendo a varredura do sistema termodinâmico de Ezinho dm. Ezinho representa a energia interna total do sistema termodinâmico por unidade de massa. Sendo assim, a energia E fica dada pela integral, fazendo a varredura do sistema de Ezinho ρdV, em que dV é o diferencial de volume. E conforme vimos no início deste estudo, a energia interna total Ezinho por unidade de massa é igual à energia interna específica do sistema termodinâmico, representada pela letra U minúsculo, energia já embarcada no sistema, mais as contribuições energéticas que podem surgir devido ao escoamento do fluido. Portanto, lembre-se que aqui nós temos a medida de energia por unidade de massa, portanto eu vou acrescentar V² sobre 2, em que V representa a velocidade de um elemento do fluido de massa dm, mais G vezes Z, em que Z é a altura correspondente desse elemento de massa dm do fluido, medida em relação ao referencial Z igual a zero. Muito bem? Observe as expressões aí em questão. Retornando para a primeira lei da termodinâmica, vamos para a convenção de sinais. Vamos reforçar este ponto. A quantidade de energia trocada através do processo calor entre o sistema e suas vizinhanças é maior do que zero quando o sistema termodinâmico recebe energia através desse processo. De forma simplificada, eu vou colocar desta forma, que é maior do que zero quando o sistema termodinâmico recebe energia através do processo calor. Caso contrário, Q é menor do que zero. Para o trabalho, nós temos o seguinte: o trabalho é maior do que zero quando o sistema termodinâmico realiza trabalho sobre suas vizinhanças. Portanto, de forma simplificada, eu vou escrever que tal é maior do que zero quando o sistema termodinâmico realiza trabalho. Caso contrário, o trabalho é menor do que zero. Vamos agora recuperar o teorema do transporte de Reynolds. Conforme vimos, a taxa de variação da grandeza física extensiva n em relação ao tempo t do sistema de análise é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da grandeza intensiva associada a eta, ρdV, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle em questão, de eta vezes ρ vezes V, produto escalar com a área dA. Comparando agora essa expressão com essa expressão, vemos que a grandeza física extensiva n
é representada pela energia interna E, ao mesmo tempo, a grandeza física intensiva eta associada é justamente a energia interna total Ezinho por unidade de massa. Consequentemente, nós vamos obter que a taxa de variação com o tempo t da energia interna do sistema termodinâmico é igual à taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura do volume de controle, de Ezinho ρdV, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, de Ezinho ρ vezes V, produto escalar com a área dA. Recordando agora que o sistema e o volume de controle definido nessa análise coincidem no instante t igual a zero, eu posso, enfim, escrever que Q ponto menos tal ponto, aplicados, obviamente, ao volume de controle definido nessa análise, portanto, Q ponto menos tal ponto aplicado ao volume de controle é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle de Ezinho ρdV mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle de Ezinho vezes ρ vezes V, produto escalar com a área dA. Eu reforço em que a energia interna total do sistema por unidade de massa é igual à energia interna específica U mais V ao quadrado sobre 2 mais G vezes E. E com isso, a gente obtém a formulação de volume de controle para a primeira lei da termodinâmica. Observe no quadro, portanto, mais uma vez a expressão obtida e toda a análise realizada. Vamos agora discutir de forma geral a taxa de trabalho, tal ponto, que pode existir devido à interação entre o volume de controle e suas vizinhanças. De forma geral, tal ponto é dado pela taxa de trabalho devido à existência de eixos que cruzam as fronteiras do volume de controle, mais a taxa de trabalho devido à existência de forças normais que agem na superfície de controle, mais a taxa de trabalho devido à existência de forças cisalhantes que agem na superfície de controle, mais a taxa de trabalho devido à presença de outros processos. Vamos agora discutir detalhadamente cada um deles. Tal S ponto representa a taxa de trabalho de eixo. E como o nome sugere, esse termo vai aparecer com alguma contribuição quando um eixo cruza as fronteiras do volume de controle. Como exemplo, eu posso citar a energia produzida através do processo trabalho pelo eixo de uma usina termoelétrica. Esse eixo em rotação gera energia através do processo trabalho. Neste caso, como o volume de controle está realizando trabalho sobre o sistema externo, sobre o ambiente externo, tal ponto S é maior do que zero. Ou ainda, nós podemos ter o trabalho associado a um eixo que aciona o compressor de um refrigerador. Neste caso, o volume de controle está recebendo o trabalho de suas vizinhanças. Logo, neste caso, tal S ponto é menor do que zero. Para discutirmos agora com mais detalhes esses dois termos, vamos recordar o conceito de trabalho abordado lá na mecânica clássica. Conforme sabemos, a energia produzida através do processo trabalho requer a ação de forças. Portanto, d tal é dado pelo produto escalar da força pelo deslocamento. Tomando a taxa de variação com o tempo em ambos os membros da igualdade, a gente obtém que tal ponto é igual ao produto escalar da força F por ds dt. Consequentemente, ds dt representa a velocidade
tal ponto fica dado pelo produto escalar da força F pela velocidade V, resultado conhecido no estudo da mecânica clássica. Agora, vamos imaginar a superfície de controle, SC, que delimita o volume de controle no espaço. Nessa superfície de controle, eu vou analisar um elemento infinitesimal de área dA. E nesse elemento de área dA, eu estou admitindo a ação de duas forças. Uma força normal, representada por dFn, e uma força cisalhante, representada por dFcis. De forma que a força normal, conforme vimos anteriormente, é igual a tensão normal vezes a área dA, e a força cisalhante é igual a tensão de cisalhamento vezes a área dA. A tensão de cisalhamento, representada pela letra tal, está agindo no plano que delimita a área dA em certa direção no espaço. Muito bem? Vamos agora combinar essas duas expressões com essa para que eu possa analisar melhor esses dois termos. A partir dessa igualdade, vemos que de tal ponto é igual a dF produto escalar com a velocidade V. Consequentemente, de tal ponto na direção normal é igual a dF, então nós temos sigma nn vezes a velocidade V produto escalar com a área dA. Somando agora todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura da superfície de controle, a gente obtém que tal n ponto é igual à integral, fazendo a varredura da superfície de controle, de sigma nn vezes a velocidade V, produto escalar com a área dA. E para concordar com essa convenção, eu vou acrescentar aqui o sinal negativo, pelo seguinte fato. Na maioria dos escoamentos que nós vamos analisar, sigma nn é a tensão normal devido à ação de forças de pressão. Portanto, sigma nn para nós será o negativo da pressão P com muito boa aproximação na maioria dos escoamentos de análise. Consequentemente, se sigma nn corresponde a menos P, a presença desse sinal negativo acerta essa convenção pelo seguinte fato. Imaginando o volume de controle realizando o trabalho sobre o ambiente externo na direção normal, o produto escalar da velocidade V pela área dA em todos os pontos de análise do volume de controle, da superfície de controle, é maior do que zero. Se este termo é maior do que zero, estes dois termos negativos deixam tal ponto positivo como deve ser, pois eu reforço, o volume de controle está realizando o trabalho sobre o ambiente externo na direção normal. Por isso, a inclusão do sinal negativo. De forma análoga agora, para a ação de forças cisalhantes na superfície de controle, eu vou escrever que tal ponto cisalhante, ou seja, a taxa de trabalho devido à ação de forças cisalhantes na superfície de controle, é igual ao negativo, pelo mesmo motivo explicado anteriormente, da integral, fazendo a varredura da superfície de controle, agora do produto escalar entre a tensão de cisalhamento e a velocidade V vezes a área dA. Observe no quadro as expressões obtidas. Enfim, temos a taxa de trabalho que pode existir nessa interação entre o volume de controle e suas vizinhanças devido a outros processos. Como exemplo, eu posso citar o volume de controle recebendo energia elétrica ou recebendo energia eletromagnética. De forma geral, nos escoamentos que nós vamos analisar futuramente, essas contribuições externas, devido a esses outros processos, é inexistente. Portanto, essa contribuição vai para zero. Vamos agora realizar uma análise geral dentro dessa análise geral. A taxa de trabalho, devido à ação de forças cisalhantes na superfície de controle, possui três termos.
Nós temos aqui uma contribuição devido à presença de eixos. Eu vou aqui omitir o integrando, vou colocar apenas a integral com a contribuição devida. Então, nós temos uma contribuição devido à existência de eixos, uma contribuição devido à existência de superfícies sólidas, de paredes sólidas, e uma contribuição devido à presença de portas por onde o fluido escoa. Vamos agora analisar cada um desses termos. Perceba o seguinte: a taxa de trabalho devido à existência de eixos eu já incluí nessa expressão. Portanto, nessa análise, essa contribuição é nula. Imaginando agora superfícies sólidas. Conforme sabemos, quando o fluido interage com uma superfície sólida, surgem forças de cisalhamento. No entanto, essas superfícies sólidas estão em repouso. Portanto, se eu escolher de forma conveniente um volume de controle fixo, a contribuição deste termo é zero, já que a velocidade de superfícies sólidas é igual a zero. Portanto, esse termo desaparece em nossa análise. E por fim, nós temos a contribuição devido à existência de portas, ou seja, devido à existência de aberturas por onde o fluido escoa. Agora, eu posso também zerar este termo escolhendo a superfície de controle de forma conveniente. Se eu escolher uma superfície de controle que coincide com a abertura por onde o fluido escoa, de forma que a velocidade V coincida com a orientação da área DA naquele ponto considerado, a tensão de cisalhamento que atua no plano da área em questão vai formar um ângulo reto com a velocidade V, anulando esse produto escalar. Sendo assim, essa contribuição também vai para zero, desde que eu escolha uma superfície de controle conveniente a partir dessa análise. Sendo assim, de forma geral, nos escoamentos que nós vamos analisar daqui para frente, a contribuição desses dois termos é nula. Vamos agora resumir todos os resultados obtidos para ampliar um pouco mais os horizontes dessa expressão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, as expressões obtidas até aqui. Vamos agora utilizá-las para expandir a formulação de volume de controle da primeira lei. A partir dessa expressão, portanto, eu posso escrever que a taxa de transferência de energia através do processo calor entre o volume de controle e suas vizinhanças menos. Aqui nós temos a taxa de transferência de energia entre o volume de controle e suas vizinhanças através do processo trabalho. Tal ponto aqui se encontra, sendo assim, o negativo dele fica dado por, então nós temos menos tal S ponto, menos tal N ponto. Menos tal N ponto nada mais é do que a soma dessa integral de superfície. Então nós temos a integral de superfície de sigma NN, velocidade V, produto escalar com a área dA. Então agora nós temos menos tal ponto cisalhante, menos tal ponto devido a outros processos. E isso é igual a taxa de variação com tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle de E ρ dV, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle de E vezes ρ vezes V, produto escalar com a área dA. Não se esqueça que E representa a energia interna total do sistema termodinâmico por unidade de massa. Muito bem? Bom, agora eu vou jogar este termo para o lado direito. Sendo assim, Q ponto menos tal S ponto menos tal cisalhante ponto menos tal devido a outros processos ponto é igual. Então nós temos a taxa de variação com tempo t da integral fazendo a varredura do volume de controle de E ρ dV mais a integral fazendo a varredura da superfície de controle de E ρ vezes a velocidade V,
produto escalar com a área dA. Agora eu vou subtrair este termo. Perceba o seguinte, antes de fazer isso. Nós sabemos que a massa específica, ρ, é o inverso do volume específico, 1 sobre Ni. Portanto, eu vou trazer esse termo para cá. Então, nós temos a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, de sigma nn, velocidade v, produto escalar com a área dA. Eu vou substituir aqui o número 1 que multiplica esse termo por ρ vezes Ni. Muito bem. Sendo assim, a gente obtém que, então vamos lá, todo esse termo é igual à taxa de variação com tempo t da integral fazendo a varredura do volume de controle de E ρ dV mais a integral fazendo a varredura da superfície de controle. Agora eu vou colocar esse produto escalar e o ρ em evidência. Portanto, nós temos aqui o Ezinho menos ρ vezes Ni, que é o volume específico, vezes a tensão normal sigma. Muito bem. Aqui eu vou tirar o ρ, né? Então, E menos Ni vezes a tensão normal. Muito bem. E aqui sim, ρ vezes a velocidade v, produto escalar com a área dA. Agora, conforme vimos há pouco, a tensão normal está associada a forças de pressão. Portanto, ela é menos a pressão P. Logo, substituindo sigma nn por menos P, a gente obtém uma soma. Então, E mais P vezes o volume específico Ni. E aqui, ρ vezes V, produto escalar com a área dA. Muito bem. Agora, lembrando que a energia interna por unidade de massa Ezinho é dada por essa expressão, nós vamos obter que este termo é igual à taxa de variação com tempo da integral fazendo a varredura do volume de controle de E ρ dV, mais a integral fazendo a varredura da superfície de controle do seguinte termo. Então agora vamos acrescentar. Nós temos a energia interna específica U, mais a pressão P vezes o volume específico Ni, mais V ao quadrado sobre 2, mais G vezes E, aqui vezes ρ vezes V, produto escalar com a área dA. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida até aqui. Vamos agora dar o devido destaque a essa expressão. Então, a gente acaba de obter, de forma geral, a formulação de volume de controle da primeira lei da termodinâmica. Portanto, eu reforço. A taxa de transferência de energia através do processo calor entre o volume de controle e suas vizinhanças, menos a taxa de trabalho devido à presença de eixos que cruzam as fronteiras do volume de controle, menos a taxa de trabalho devido à ação de forças cisalhantes na superfície de controle, menos a taxa de trabalho devido a outros processos de interação entre o volume de controle e suas vizinhanças, é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da energia interna do sistema termodinâmico por unidade de massa, vezes a massa específica ρ dV, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, da energia interna específica U, mais a pressão P, vezes o volume específico Ni, mais a velocidade V ao quadrado sobre 2, mais a aceleração da gravidade G, vezes a altitude Z, tudo isso vezes a massa específica ρ, vezes a velocidade V, produto escalar com a área
dA. Observe ainda nessa expressão, eu vou colocar aqui nesse cantinho, que a energia interna específica U mais a pressão P vezes o volume específico Ni é igual à entalpia específica H, conceito muito utilizado em transformações termodinâmicas que ocorrem à pressão ambiente. Muito bem, não se esqueça ainda dessa expressão, obviamente, para a energia interna do sistema termodinâmico por unidade de massa. Portanto, vamos dar o devido destaque a essa expressão. Não se esqueça também, reforçando este fato, que esses três termos representam a taxa de trabalho realizado pelo volume de controle sobre o meio externo. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.